Oiê! Olá, meus amores do sexto ano. Vamos para mais uma aula de história. Amamos história, lembram? Vamos continuar falando sobre a Idade Média da Europa. Hoje a gente vai falar sobre a Europa feudal e o poder da Igreja Católica durante esse período, tá? Falamos na aula passada, né, dos reinos germânicos e todo esse processo de ruralização, né, de transformação que a Europa vai passar da Idade Antiga para a Idade Média, né? E hoje a gente vai conhecer o sistema econômico que é o feudalismo. Foi a organização política, econômica e social da Idade Média. Toda a organização. Então não é só a organização da terra, é a organização do poder e a organização da sociedade, dos trabalhadores. Olha só, esse é um exemplo de feudo. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar um retângulo, todo dividido com vários quadrados dentro desse retângulo, tá? Assim eram os feudos. E dentro desses quadrados, é claro que não eram quadrados exatos, mas dentro desses quadrados a gente tem o quê? Toda essa estrutura feudal. O castelo, o moinho. Então, o castelo onde morava o quê? A nobreza, o dono desse feudo. O manso, a gente vai ver o que é cada lugar. Então, imaginem, uma grande terra dividida em várias terras menores. O feudo significa isso, terra. Então, onde gira todo o poder, a economia? Em torno deste feudo, tá? E esse senhor, o dono das terras, cedem pedaços dessas outras terras para os seus vassalos, tá? Então, como a gente viu na última aula, qual é a base do feudalismo? 1, colonato, 2, comitatus. O colonato é aquela herança romana, lembra, gente? É aquela herança, perdão, que durante um período, né, da ruralização, ainda no Império Romano, o que aconteceu? Parte das terras dos donos, dos senhores que eram donos no Império Romano, eles deixavam as pessoas, os camponeses, trabalharem lá em troca de impostos. Então, olha, você pode trabalhar aqui na minha terra, mas vai ser de graça, né? Não existe isso de tais coisas de graça. Tem que ter uma contrapartida. Qual é a contrapartida? Você me dá parte da sua colheita em pagamento. Funcionava assim o colonato. Já o comitatus, que é aquela herança germânica, que a gente viu, que é a organização da sociedade em torno da fidelidade ao chefe militar, aquele chefia do exército, né? Chefia, o líder dos os grandes guerreiros, que eram os reinos germânicos. Então, o feudalismo vai juntar esses dois. Ela vai ser um sistema baseado na terra, na distribuição da terra, em que esse camponês, chamado de servo, para usar essa terra, ele precisa pagar impostos e precisa ser fiel ao dono dessa terra, ao senhor feudal. E aí, ao ser fiel ao seu senhor feudal, o senhor feudal permite que ele use a terra e garante a segurança dele no momento, né, desse período da Idade Média. Então, para a gente organizar alguns conceitos, aqui eu deixei um esquema. Então, a gente tem a formação do feudo. Então, quem tem o feudo tem propriedade e tem privilégio, tá? Então, aqui, ó, o sistema vai ser a origem romana. As vilas romanas, que são os feudos agora, o colonato, que agora é o sistema de servidão, e a influência do cristianismo. Os germanos, comitados, essa lealdade a essa organização, tá? O benefício é recompensa, ou seja, você tem o direito de usar a terra, e o direito consuetudinário, que é o quê? É o direito oral. Oral, você não tem leis escritas, o que vale é o que é falado, a tradição oral. Então, gente, essa origem, né, vai vir desde a última aula do Império Carolíngio, daquela divisão das terras que eu falei para você, vai ser importante? Aí, essa divisão das terras. Havia uma necessidade de gerir a terra, ou seja, organizar, administrar a terra, e esses nobres que ficavam com esses pedaços de terra. Lembra? Condes, marqueses e duques. Então,
é essa turminha do barulho que vai virar o senhor feudal. Tá? Então, quando se consolida isso? Entre o século IX e o século XI, é esse modelo de feudalismo que a gente está tratando. Tá? Porque a gente, quando às vezes estuda Idade Média, caiu o Império Romano, eu sempre falo isso. Dia seguinte, opa, estamos na Idade Média. Passou uma semana, opa, surgiu o feudalismo. História é um processo, sempre falo para vocês, causas e consequências. As coisas não caem do céu, não é do nada, né? Então, o que acontece? A gente tem, com essa configuração sociopolítica, né, social e política, a gente tem um enfraquecimento do poder central, tá? A gente tem a criação desses feudos. O rei, ele existe, mas o rei, ele é o mais rico desses senhores feudais. Né? O que existe é uma lei, um laço de dependência entre o suzerano. Suzerano é quem? O senhor feudal. E o vassalo é quem? O camponês, o servo. Tá? Então, olha só, um exemplo aqui da organização do feudo. Você tem o manso. Manso é a parte da terra. O manso senhorial, como diz o nome, é o castelo, e são as melhores terras. Tá? O manso servil. Já o manso servil, cadê o número? Ceguinha, aqui, ó. O manso servil são as terras arrendadas, né, que são onde os servos podem utilizar, que a gente chama de lote, gleba, ou as glebas ou as tenências, que aí são os pedaços de terra, pequenos pedaços de terra que esses servos podem utilizar para a sua subsistência, para, né, se alimentar, existir, e para também pagar esses impostos. E o manso comunal, e aí, como também diz o nome, é a área comum, bosques e pastos. Então, que todo mundo pode usar. Tá? A sociedade, falamos aula passada, ela é, relembrando, estamental. Ela é dividida pela posição que você tem, né, a posição social que você nasce, né, e você permanece, porque ela é estratificada, então raramente você consegue mexer nisso. Tá? Quem está no topo? Tem o rei, mas quem está mandando de uma forma geral? O clero. Tá? Então, o clero é a Igreja Católica, são os que oram. Os que guerreiam é a nobreza, porque vão ser esses senhores feudais que vão ser os grandes guerreiros. E os que trabalham, que aí são os servos, os escravos e os vilões. Já vamos ver essa turminha toda. Tá? Então, quem é a nobreza, professora? A nobreza eram os donos das terras. Tá? Eles eram, né, quem tinha o poder militar, os cavaleiros. É aí que surgem as cavalarias. É aí que surge essa... Quando a gente pensa em Idade Média, em quê? Cavaleiros, né, grandes batalhas. É nesse momento que surge essa categoria dos cavaleiros ligados, né, quem poderia sair para lutar? Os nobres. Porque o camponês tem que trabalhar, gente. Não tem essa. Sem tempo, irmão. O que acontece? Então, eles têm o direito sobre a terra, eles podem cobrar impostos, aplicar justiça. E essa é a relação do suzerano e do vassalo, como eu falei. Suzerano, o dono da terra, vassalo é o servo. O que o vassalo tem que fazer? Fidelidade. Se tiver uma guerra muito grande, aí ele vai ter que ir, né? Mas não como um chefe militar, não como um cavaleiro, sem poder nenhum, mas lutar por aquele feudo. E o que o suzerano dá para o vassalo? Proteção, e ele permite o trabalho nos feudos. É uma relação desigual. Tá? O clero. A Igreja Católica, então, por ser essa instituição mais poderosa nesse momento, ela tinha 1/3 das terras produtivas da Europa, gente. 1/3 é muita coisa. Tá? E aí se divide em dois, no alto clero e no baixo clero. O alto clero, tá, eram os bispos, né, quem controlavam as dioceses. Diocese é a unidade administrativa. Então, o alto clero, como diz o nome, estão lá no alto do poder. Já o baixo clero são os padres e os líderes da paróquia, quem vive nas comunidades, quem vive próximo, né, das pessoas, digamos, da vida real. E aí, dentro desse baixo clero, a gente tem dois tipos de clero. O clero regular, que aí são monges e freiras, né, são sacerdotes que vivem reclusos, isolados.
Tá? Eles não têm o poder de um bispo, eles não comandam as unidades administrativas religiosas, mas eles, né, ajudam os pobres e necessitados, mas de uma forma isolada. Eles seguem regras estritas da igreja. Já o clero secular é o que convive com a comunidade, convive com outras pessoas fora da igreja. Tá? Ou seja, trata de assuntos religiosos, trata de assuntos administrativos diretamente com aquele feudo, tá bom? Já os camponeses são esses grandes, essa grande camada. Gente, os servos, como eu disse, totalmente dependentes dos seus senhores, pagavam altos impostos e só tinham aquilo ali para sobreviver, tá? E recebiam proteção dos seus senhores. Proteção contra invasões, proteção da garantia de poder usar aquela terra. E aí a gente tem os vilões. Vilões, sim, o termo de vilão, de vilania, né? O Thanos, ele é o vilão do Guerra Civil e tal. De onde vem isso? Os vilões eram os livres, que tinham pequena propriedade de terra. Então, eles eram muito mal vistos. Afinal, eles tinham liberdade, eles não precisavam pagar tanta coisa, eles não eram servos. O que vai diferenciar, grosso modo, um servo de um escravo é o quê? O escravo pode ser vendido, tá? Agora, tinha escravo sim, tinha pouca escravidão na Idade Média, mas tem sim escravidão, tá? E o rei, professora? Já respondi. O rei, ele era o principal senhor feudal, ele era o mais rico, mas ele não tem aquele poder que ele tinha na Idade Moderna, tá? E que tanto de imposto é esse, gente? Olha esse tanto de pagamento, já vou falar. Primeiro, como é a economia? Então, a economia de subsistência agrária, né? Você tem pouco comércio, esse comércio é muito mais feito por escambos. Você tem algum artesanato, alguma escambo é troca, né? Alguma produção artesanal, mas o comércio mesmo, a gente vai ver mais para frente com calma, mas vai voltar com os burgos. Vai ter uma revolução tecnológica, uma mudança na forma de usar a terra, que vai crescer muito a produção agrícola. Quando cresce a produção agrícola, o que acontece? Essas pessoas, elas passam a voltar para a cidade, em cidades que eram muradas, chamadas de burgos, daí o nome de burgueses. Tá? E essas são todas os impostos. Gente, respirou, pagou imposto, o servo. Ó, corvéia, tinha que trabalhar de 2 a 3 dias para o senhor. Tá? O castelo não ia ficar pronto sozinho, né, gente? Quem que trabalhava? O servo. A talha, 30% a 40% da produção agrícola vai para o senhor, ou seja, quase a metade. Tá? O formarriage, quis casar, servo, paga a taxa. Sim, você tem que pagar taxa para poder casar, pedir autorização para o seu servo. A banalidade, que é o uso do moinho, do forno, do estábulo, dos animais. Então, para você usar essa infraestrutura, tem que pagar. A mão morta, que é o chefe da família, lembra que eu falei que é uma família patriarcal, nessa Idade Média? O chefe dessa família, quando ele morria, ele tinha que... quando ele morria, não tinha nada, porque ele morreu. Quando ele morria, a família tinha que pagar um imposto para continuar na terra. Tá? Então, gente, até morto tem que pagar imposto. Tá? E o dízimo, como a gente conhece hoje, tinha que pagar 10% da sua renda, né, da sua produção total, para a Igreja Católica. Tá? Agora, esse período da Idade Média, como era o aspecto cultural? Era um aspecto mais simples, né, que a gente poderia chamar de mais rústico, mas a igreja tem um grande controle cultural, controle das mentes. É uma sociedade teocêntrica, ou seja, Deus, Deus no centro do entendimento do mundo. Então, é uma sociedade que vai falar assim, a fé em Deus é a salvação, que é o que o Santo Agostinho, né, da filosofia da Idade Média, vai dizer. Gente, a igreja vai falar, a salvação, o pecado é o caminho. Né? Então, a natureza humana é ruim, somos pecadores. É nesse momento que vai surgir essa ideia. O inferno, o céu, isso é uma construção da Idade Média, né? Uma construção no sentido de divulgação da Idade Média.
E aí o que acontece? Temos aqui, ó, exemplos também das iluminuras. O que são as iluminuras? Gente, a gente tinha uma classe chamada copistas, que eram as pessoas que copiavam os livros, né? Não tinha internet, não tinha impressora, não tinha nem cópia manual, né? O que a gente tinha? Pessoas que copiavam. Então, a Bíblia, toda escrita manualmente. E aí, nos espaços que sobravam, faziam esses desenhos lindíssimos, olha isso. Né? Então, diferente dos copistas, os copistas eram para copiar mesmo, com letras lindas, mas para copiar o texto. Os iluminadores, né, nesse sentido de luz de iluminação, eles trabalhavam fazendo detalhes, né, e às vezes eles usavam até ouro, gente, nas suas páginas. Olha só, belíssimo. Arquitetura. Temos dois estilos, até a alta Idade Média. Também, a Idade Média tem dois períodos, pessoal. Alta Idade Média, que é do século V ao X, e a Baixa Idade Média, que é quando tem aquela revolução tecnológica, aí a gente fala da Baixa Idade Média. Então, a gente está estudando aqui a Alta Idade Média, formação dos reinos germanos, o poder da Igreja Católica e o feudalismo. Nesse momento, as construções, a arquitetura eram mais românticas, né, no sentido mais, românico, é uma construção mais maciça, linhas mais simples, vai ver isso mais com a professora Adriana, que eu sei, tá? E a gente tem também E a gente tem também as igrejas do estilo gótico, que a gente vai conhecer mais na Baixa Idade Média. Gente, a Igreja Católica, então, só para reforçar, ela vai ser fundamental para este momento. Né? Ela tem o poder material, ela tem o poder das mentalidades, ou seja, de influência na cultura. E é por isso que as pessoas vão chamar esse período de Idade das Trevas, porque vão achar uma coisa ruim, os iluministas vão achar ruim, né, que a igreja tinha esse poder com esses costumes. Tá? Só que o que aconteceu? Teve a reforma gregoriana, tá? Esse é o Papa Gregório, no século XI. Ele queria evitar influências externas, principalmente do Sacro Império Romano Germânico, tá? Que a gente já vai conhecer quem eles são, e também de uma nobreza que acabava tendo mais poder que o clero. Então, o que eles vão fazer? Eles vão criar, né, o Papa e a Igreja medidas morais, decisões para aumentar o poder. Então, ó, essa aqui é o documento original, tá? E aqui, ó, só para mostrar para vocês, tá? Alguns exemplos. Se alguém fala, ó, o Papa pode excomungar, ou seja, expulsar o imperador e depor o imperador, expulsar da Igreja Católica, né? Você não pode mais vender cargos eclesiásticos e objetos sagrados. Você não pode, os padres, freiras, não podem mais casar entre eles, né? Porque agora você tem que ser o quê? O celibato, né? Enfim, uma série de questões que a gente vai vendo com calma na nossa aula ao vivo, mas quem poderia nomear cargos da igreja? Só a igreja. Parece óbvio, gente, mas é diminuir o poder desse rei, justamente. Tá? Aqui a arquitetura gótica da Baixa Idade Média. Então, a gente tem esses vitrais lindos. Então, vocês veem que já é bem mais complexo, né, a arte gótica em relação à arte da Alta Idade Média. Aqui você tem uma questão mais graciosa, né, como aqui essa que é a igreja lá de Notre Dame, maravilhosa. E aí você tem uma luminosidade, você já tem uma transformação, que é uma transformação que vem com o quê? Vem justamente com essas mudanças tecnológicas, mudanças essas que vão transformar a Idade Média. Voltam as cidades, voltam, né, a circulação de moedas, e com isso você tem uma transformação cultural, como eu sempre digo. A economia, a política e a cultura, a gente não pode separar uma da outra. A gente tem que sempre pensar que essa sociedade funciona, gente, como um todo. E é assim que vai funcionar a sociedade da Idade Média. Tá? Próxima aula, vamos continuar falando de outros aspectos da Idade Média, conhecendo outras regiões, inclusive além da Europa. Tá bom? Um beijo, até a próxima aula. Saudades, amo vocês. Tchau!